velho guerreiro Guarani, muito cansado para lutar e para caçar, vivia triste em sua cabana. Ele tinha uma filha, uma bela índia chamada Iari, que se mantinha solteira para cuidar do pai. Um dia, eles receberam a visita de um viajante, sem saber que ele tinha sido enviado pelo deus Tupã. Os dois foram muito hospitaleiros e, em troca, o viajante concedeu um desejo ao velho pai. Pediu para ter de volta a sua força. O viajante lhe deu folhas muito verdes e o ensinou a preparar uma infusão energizante. Já Iari ganhou a imortalidade, se transformou em uma árvore de erva mate, Kaa-Iari, que, quando cortada, renasce com a mesma beleza e vigor. Até hoje tem essa minha vida. Já fiquei sabendo muito, eu vou te contar, ela disse. Ele estava tomando chimarrão com ela. Aí ela disse, essa erva já nasceu com nós. Nasceu junto com a terra. Porque quando minha avó estava contando assim, a história da erva, já está no meu coração. Parece que até eu ia chorar até quando ela estava contando. Porque é muito importante para nós. Começou pelo que vocês saem do Guarani. Do Guarani, não é nem do Gaúcho. E aí um tempo eu perguntei para minha avó, porque sempre, quando chega a visita, ela sempre levanta e esquenta água para fazer mate para ele. Que o Nhanderu fez erva mate para agradecer boas-vindas, visita, né? Até hoje eu tenho. Basicamente, o que nós sabemos hoje é que esse produto, que é tão importante em determinado segmento social, ele é um produto genuinamente índio, que os antepassados nossos que viveram aqui há mais de 1000 anos, 2000 anos, já tivessem acesso, se não na forma atual da erva mate, como nós conhecemos, mas tivesse acesso à folha, e que usava a folha de uma maneira um pouco diferente do que se usa hoje. A árvore, ela é de uma região subtropical, naturalmente falando, né? Então a natureza criou um tipo de árvore que ela se adaptou nas regiões mais frias ou temperadas. Então pega essa região do Paraguai, uma parte do Paraguai, pega principalmente uma parte da Argentina, do Chile, do Uruguai. As populações indígenas desses locais vão desenvolver em contato com os espanhóis, tá? E isso vai acabar fazendo com que esses produtos se tornassem extremamente populares nesses países. Num primeiro momento, houve uma preocupação por parte das missões jesuíticas, achando que isso que era chamada erva do diabo, ou a erva pelo estímulo que ela causava. O Guarani, quando tinha a planta, ele sempre colhe também. E daí ele deixa assim nas casas também, faz fogo para secar. E depois para levar na casa de igreja para batizar. Tem que batizar a erva também para tomar assim. Não só comprar e tomar mate sem saber nada. Para usar tem que batizar. Para fortalecer. Num segundo momento, isso acabou sendo entendida como uma possibilidade comercial,
né, por parte dos povos das missões. E aí começou o cultivo, o manejo, começou a produção de uma certa forma agricultável da erva mate. O que faz mudar de um consumo indígena para um consumo que nós conhecemos hoje é o contato com o padre. Quando os padres começam a consumir, a população branca, quando vê o padre, é o exemplo. Quando o padre começa a consumir, o caboclo começa a consumir, o viajante espanhol começa a consumir e ele passa a divulgar o produto. O mate representa para a história do Paraná o primeiro ciclo industrial. Ou seja, é quando surge pela primeira vez a palavra burguesia aqui no nosso estado. Porque a primeira burguesia industrial que nós temos é a burguesia industrial do mate. Então daí que nós vamos ter a construção, posteriormente, dos grandes palacetes, dos famosos barões do mate, né? O ciclo do mate, ele é um ciclo rico, por quê? Porque ele vai, apesar de não ser especificamente ele, mas o que está em volta dele vai permitir a disseminação de um determinado nível cultural. Então, por exemplo, aí como surgem as primeiras escolas, né, no século XIX, então vai organizar grupos escolares em Curitiba, porque Curitiba começa a se formatar enquanto município mesmo, enquanto cidade mesmo, começa o processo de urbanização. Não é só a riqueza física, mas é a riqueza que está atrelada a essa riqueza material que permite o imaterial, a questão do ouro verde. É esse o significado. E a importância, a gente costuma dizer que não é só uma importância econômica, e sim uma importância socioeconômica, dada a distribuição da renda da erva mate, né? Porque na cadeia da erva mate tu envolve transportadores, tu envolve pessoas que fazem a mão de obra, fazem a colheita, os produtores, as indústrias e depois todo o comércio que essas pessoas acabam gastando o seu dinheiro, o seu salário na região. O Brasil precisava escoar a produção. E o Paraná, evidentemente, que o grande produtor brasileiro, precisava escoar essa produção. É aí que vai se construir o porto, vai se fazer a famosa, né, maravilhosa Estrada da Graciosa e a Estrada de Ferro, que foram feitos exclusivamente para poder escoar a produção de mate. A ferrovia Paranaguá-Curitiba, ela foi construída entre os anos de 1880 a 1885. A necessidade de se ligar o litoral ao Planalto de Curitiba e vice-versa, a escoação de produção de mate, por exemplo, no ciclo da erva mate, a ferrovia foi essencial para fazer essa ligação. Ela foi projetada pelos irmãos Rebouças, dois engenheiros afrodescendentes do Rio de Janeiro, que colocaram esse projeto à Casa Imperial e isso foi aprovado por Dom Pedro II. Hoje ela serve naturalmente para escoar toda a produção agrícola do Paraná, né, em direção ao Porto Paranaguá e vice-versa.
o segundo atrativo mais visitado do estado do Paraná, depois, naturalmente, de Foz do Iguaçu. Final do século XIX, início do século XX, o avanço de um outro produto que esse sim vai ser fatal, que é o café. E aí muitas indústrias de mate vão falir. Nesse período, muitas vão falir, poucas vão ficar. Café, como outros produtos que entraram na nossa economia, eles vão se beneficiar, evidentemente, da infraestrutura que vai ser gerada pela riqueza anterior, que é a riqueza produzida pelo mate, né? América do Sul hoje, considerando Uruguai, Argentina, Paraguai e Brasil, é o grande centro produtor e consumidor da erva mate. Nós temos hoje mais de 500 indústrias de erva mate no Brasil, tendo mais de 600 marcas entre chimarrão, tererê, chá, enfim, todas as possibilidades que o mate oferece. Isso faz com que o produtor tenha sempre batendo a sua porta indústrias interessadas em comprar sua matéria-prima. A erva mate, sem dúvida nenhuma, é uma cultura extremamente rentável. Extremamente rentável. Eu diria sim que a cultura da erva mate talvez seja a cultura mais ambientalmente correta que eu conheça, né? Primeiro, porque na produção nós temos... Tu não precisa derrubar uma mata para produzir erva mate, deixar... Tu pode produzir erva mate junto com outras plantas, com outras essências nativas. Falando da erva mate, dessa planta, eu acho que ela merece muito mais do que ela tem. Eu acho que ela tem potencial para evoluir muito mais daquilo que ela evoluiu até hoje. Tenho muita emocionada, né, quando eu vou falar da nossa cultura, né? Porque até hoje eu não vejo mais respeito da nossa cultura. E agora o mundo inteiro está usando erva mate. E sem saber nada o que significa. Porque respeito que tem, né, eles não sabem, né, o branco não sabe. Essa é a nossa cultura, né? Ele nunca vai esquecer isso.